No ar o Hope Hour, seja muito bem-vindo, obrigado aí porque você está acompanhando a gente. Você está vendo essa nossa série sobre os 10 mandamentos ou esse vídeo chegou aí aleatório para você? A gente está no meio, exatamente no meio aqui de uma série especial, nesse período de férias de 2025 do Hope Hour. Daqui a pouco a gente volta com uma nova temporada, mas aqui a gente está dedicando um programa por semana para falar de um dos 10 mandamentos. Você sabe que logo depois, que o povo foi liberto, o povo de Deus foi liberto da escravidão no Egito, Moisés subiu ao monte e Deus, escrevendo com o seu próprio dedo em pedras, ele deu esses 10 mandamentos para que Moisés também levasse ao povo. A gente entende que essa lei, como você está acompanhando aqui na nossa série, ela não vale simplesmente para aquele período ou para aquele povo, mas são mandamentos que contêm princípios básicos para a nossa vida cristã e eles valem para a gente até hoje e vai valer até a volta de Jesus, inclusive depois da nossa vida lá no céu, alguns desses mandamentos ainda se manterão, como a gente conversou aqui. E vamos conversar, inclusive, Hoje, tô recebendo a Dilene Ebinger. Exato. Seja muito bem-vinda, Dilene. Obrigada. A Dilene é uma parceira aqui da Web da Novo Tempo, já teve em diversas produções aqui da Novo Tempo como um todo, sempre participa com a gente da jornada da saúde emocional, Isso. E hoje tá aqui para falar sobre o 5º mandamento, porque é muito dentro da sua área de atuação. Isso aí. A Dilene, ela é terapeuta há 26 anos, ela é mestre em psicologia pela Florida Christian University em Orlando, é pós-graduada em psicopedagogia, é sexóloga, escritora de 4 livros nessa área, comportamental e família, é analista comportamental, é professora universitária no UNASP Campus Engenheiro Coelho, ela dá aula sobre família no curso de teologia, então ensina os conceitos de família para os futuros pastores e é uma das apresentadoras do programa Mensagem por Elas, da TV Novo Tempo. Isso aí. Tudo isso. Seja bem-vinda, viu, Dilene? Obrigada, Wagner, obrigada. Um prazer poder estar aqui com vocês. Dilene, vamos lá. Esse é um mandamento que até a gente estava conversando aqui antes de começarmos. O que acontece? Ele é simples. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Então, inclusive, ele tem essa peculiaridade. É o único mandamento que vem com uma promessa. A gente tem até um mandamento que diz o seguinte, que se você não cumprir o mandamento, você vai ter problemas em outras gerações. Então, ali tem um aviso. Agora, esse mandamento é o único com uma promessa. Então, você honra teu pai e tua mãe, e os seus dias aqui nessa terra, eles vão ser prolongados. Existe uma relação de longevidade à medida que existe honra ao pai e à mãe. Ok, então a gente entende que não podemos levar uma vida como filhos com displicência com relação aos nossos pais, que nos deram a vida e que cuidaram de nós. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso dentro de uma via de uma família, como a psicologia inclusive intitula, funcional. Onde nós temos pais e mães que entendem a sua função, o seu trabalho, toda a ligação afetiva que existe de uma mãe, de um pai com o seu filho ou seus filhos. Agora, uma coisa que a gente precisa conversar, e eu estou dando uma grande introdução aí, porque você vai ver que a gente vai ter que passar por esses diferentes pontos para conseguir compreender muito bem esse mandamento. Então, vai ficando por aqui porque a gente vai trazendo essa informação em todo o episódio. Porque existem famílias que não são funcionais. Existem pais e mães que abandonam os seus filhos. Existem pais e mães que não têm condição de criarem os seus filhos e aí fica, esse filho muitas vezes sem conhecer quem é o pai, sem conhecer quem é a mãe. Então, uma coisa que em algum momento a gente vai ter que definir aqui, o que é ser pai e o que é ser mãe? Para que eu possa
honrar esse pai ou essa mãe. Então, simplesmente dar a vida já é já leva a etiqueta de maternidade e paternidade? Eu vou pegar o gancho do seu início da fala. Você disse assim, é muito simples. De fato, honrar pai e mãe é muito simples quando se tem um pai e uma mãe amoroso, quando se tem uma família bem estruturada, quando se tem esse pai e essa mãe que oferece condições emocionais, condições físicas, proteção, amor, carinho, etc. Então, é um mandamento fácil de ser cumprido nessas condições. A gente começa a ter uma complexidade para o cumprimento desse mandamento quando a gente entra nesse processo de família disfuncional, de um pai e uma mãe que não cumpriu o seu papel, que não esteve presente, de um pai e de uma mãe que não ofereceu segurança emocional, quantidade e qualidade de amor na medida certa para cada filho, para que o desenvolvimento emocional, físico, espiritual fosse de acordo com aquilo que era importante e necessário ser. Então a gente começa já a sentir as dificuldades nisso. E é muito interessante, Wagner, porque quando o filho é amado, protegido e cuidado, não na perfeição, mas naquilo que é possível dentro de uma família normal, com todas as crises e dificuldades que são pertinentes, né? Esse filho, ele sente assim, o desejo mesmo de fazer isso, é voluntário, eu diria que é quase natural essa honra vir para ele. Agora, quando esse lar é disfuncional, esse pai e essa mãe foram extremamente agressivos, violentos e no relacionamento tiveram dificuldades, não será fácil esse processo de honra. A gente terá que entrar com uma coisa chamada respeito. E aí a gente vai para um outro lado, que é assim, só tem respeito quem respeita. E essa é a dificuldade do cumprimento desse mandamento, né? De a gente entender que os pais podem ter tido todo tipo de erro, de dificuldade, mas sempre serão os progenitores, os pais. Então precisa haver o respeito que é devido àquele que deu a vida. E sabe, não é para ser um benefício, Deus é tão incrível que quando ele diz honra o teu pai e a tua mãe, não é para que o benefício seja só do pai e da mãe, só para o pai e para a mãe. Então eu vou honrar e vai ser bom para o meu pai e para a minha mãe. Absolutamente. O mandamento diz, honra o teu pai e a tua mãe, tem o benefício para os pais, é certo, mas existe um benefício, existe uma bênção muito poderosa e forte para o filho que cumpre esse mandamento. E ela não está só na longevidade, a gente pensa assim, vai viver mais. Não necessariamente só isso. O viver mais implica em melhores condições emocionais, implica em melhores condições físicas, implica em melhores condições espirituais. Então, vai trazer para o indivíduo uma qualidade de vida muito melhor quando ele honra os pais. A longevidade implica tudo isso. A gente fala assim, eu vou viver mais. Mas viver mais, de que tipo de condição você vai viver mais? Vai ser viver mais, mas esses dias a mais vão ser um fardo? Exatamente. Não é por aí que a promessa vai. Exato. O cumprimento da promessa nessa honra envolve uma qualidade de vida emocional, física, espiritual, social e tudo isso aí, que envolve perdão, que envolve relações, que envolve a questão do reconhecimento da sua posição, da sua identidade, uma série de coisas que a gente vai conversando e trabalhando hoje sobre isso. Mas então, define para mim, o que você pensa que essa palavra honra quer dizer? Isso. Porque, de repente, Dilene, a gente tem, como a gente já está comentando aqui, com pouco tempo de episódio já dissemos muita coisa. Isso. Temos diferentes tipos de filhos aqui ouvindo a gente, acompanhando aqui a gente. Então, de repente, alguém está pensando assim, poxa, minha mãe me deu todo o carinho desse mundo. E faz 30 dias que eu não falo com a minha mãe, idosa, lá, sei lá, numa casa de repouso. Essa pessoa realmente precisa rever os seus conceitos. Agora, eu também posso estar com alguém que está me ouvindo aqui. Minha mãe me criticou a vida inteira. Eu descobri mais tarde que minha mãe tinha uma doença, né? E por isso ela me tratava desse jeito. Onde a psicologia, inclusive, recomenda que para a própria saúde desse indivíduo tem que chegar no contato zero com essa mãe ou com esse pai, tô falando de narcisismo, por exemplo, e a pessoa pensa, poxa, os tratamentos atuais me dizem zero contato para que eu consiga ter
sanidade mental. E a Bíblia está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Existe aí uma complexidade, né? Para alguém que está ouvindo a gente e vive essa situação. Sem dúvida, porque isso passa por um processo de cura também, né? Então, o carregar mágoas, carregar ressentimentos de algo que aconteceu no passado é complexo demais. E a gente precisa entender que cada um oferece aquilo que tem. Então, se um pai e uma mãe não é o cuidador como deveria ser, eles estão oferecendo aquilo que têm, aquilo que eles tiveram, aquilo que eles aprenderam, aquilo que veio deles também. E não interromper um ciclo. Então, honrar é interromper esse ciclo. Para não passar para gerações futuras, para seus filhos e seus netos, aquilo mesmo que vinha antes. Então, de forma prática, honrar é diferente de obedecer. Tá? Porque a obediência, ela é feita, às vezes, até por medo. Claro. E honra não cabe medo, tá? Honra, ela se define como respeito, valorização, cuidado, tá? E esse respeito é você entender que, independente das circunstâncias, eles são os seus progenitores, são seus pais. Então, você precisa respeitá-los. E esse respeito não implica obediência. Quando se são pequenos, então a gente obedece, porque os pais são responsáveis pelos filhos, certo? Na idade adulta, os pais não são mais responsáveis pelos filhos. Inclusive, tem outro verso que a gente pode adicionar aqui, né? Que a Bíblia fala que quando existe o casamento, então aquele indivíduo deixa pai e mãe. Exatamente. Deixa emocionalmente, deixa geograficamente e deixa financeiramente. É um deixar, é um descolar da identidade parental, da identidade do pai e da mãe. Ele tem que entender isso, que vai descolar para criar sua própria identidade, seu novo núcleo familiar. Então, a obediência é quando os pais são responsáveis pelos filhos. Então, os filhos precisam obedecer porque eles são os responsáveis. Já na idade adulta, eles não são mais os responsáveis. Então, o que compete à honra é o cuidado, tá? É a valorização, é justamente o respeito que eles precisam ter para com os pais. Mas, Gilene, como eu vou respeitar um pai que me bateu? Um pai que me fez sofrer? Um pai que abusou sexualmente do seu filho. Exato. Aí entra a questão da honra que tem a ver com o perdão. E o perdão não é para livrar o pai. O perdão é para libertar o que foi abusado. O agredido, o abusado. Porque senão esse abusado fica preso, Wagner, nessa parte da história. E o prejuízo é completamente dele. Ele não evolui, ele não anda, ele não se forma, ele não trabalha, ele não casa, ele não tem vida, a emocionalidade dele vai ficar prejudicada para sempre. Então é complexo por conta disso, entende? Eu já tô mudando a minha fala inicial, que o mandamento é simples. Não é. É complexo. Porque assim, né, você tá falando que... Vamos colocar que a obediência é temporária, mas a honra é eterna. Mas é aí na honra que eu acho que a gente pode... Você definiu. Você falou que honra envolve respeito, envolve cuidado. Valorização, gratidão. E agora você falou sobre perdão. E aí eu acho que é interessante a gente também colocar esse ponto do perdão, porque é um assunto também muito complexo. Perdão é uma coisa complexa, porque a gente muitas vezes não consegue perdoar, mas como você disse, o perdão faz bem para quem perdoou, inclusive, né? Agora, às vezes as pessoas têm um conceito de perdão de que eu tinha um relacionamento com alguém e aquele relacionamento tinha um funcionamento. Ele foi rompido por alguma questão. Ao perdoar essa pessoa, tem que reconstruir eu tenho que restabelecer aquele relacionamento como ele era antes. Não necessariamente, certo? Certíssimo. Então, quando eu perdoo, eu tô entendendo que aquilo aconteceu porque a pessoa, por N situações, genética, constituição, adoecimento, vivência, meio, aprendizagem com a vida, a pessoa chegou naquele ponto e ela me causou esse mal com a bagagem que ela tinha. Então eu entendo, perdoo aquela pessoa porque ela fez aquilo com o que ela tinha,
mas não necessariamente eu preciso ficar perto dessa pessoa novamente. Isso, e pode ser que alguém que está ouvindo a gente diz assim, então isso não é perdoar, ué. Né? Perdoar, você tem que perdoar, você tem que esquecer. Primeiro, perdoar não é esquecer. Boa. Tá? Perdoar não é esquecer, porque para esquecer você tem que levar uma paulada na cabeça, perder parte da memória, aí você esquece, né? Ah, mas Deus jogou nas profundezas do mar e não se lembra mais. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele lembra, não lembra, decide, é Deus. Eu não sou Deus, eu sou humana. Então eu tenho memória. Aliás, eu espero ter para sempre enquanto viver nessa terra. Amém. Né? Então eu tenho memória. Então acontece um fato na minha vida doloroso. Então, as memórias se formam sobre forte impacto emocional. Então, acontece um fato doloroso, registro na memória, fica ali. Não só o fato, como a emoção. Sim, é que os fatos que geram maior impacto emocional, eles marcam, eles são como ferro, né? Firmam. Então, agora, eu tenho que perdoar. Não porque eu vou livrar quem fez o que fez, mas porque eu preciso seguir a vida. Eu não posso ficar estacionado naquele episódio do meu pai que me maltratou, da minha mãe que me batia, etc e tal. Então, honrar é você interromper também esse ciclo de dor. Honrar significa interromper isso, porque se eu não interrompo, eu não honro o meu pai e a minha mãe, porque eu fico aprisionado nessa dor e eu não dou seguimento ao meu processo familiar. Então há uma interrupção. Então eu não estou honrando, eu não tô dando seguimento à minha família, vamos dizer assim, porque eu travei. Paralisei ali naquele episódio de dor. Então honrar é você dar seguimento, isso é respeito, é respeitar a família, deixar que ela siga adiante. Então, o que acontece aí? Eu vou perdoar, mas eu sei. Vou perdoar para me libertar, para eu poder seguir em frente, eu casar, eu formar a minha própria família. Se eu não perdoo, Wagner, eu posso até casar, porque tá todo mundo casando. A gente vai assim no... Vai no fluxo. Vai no fluxo. Efeito manada. Exato. Mas eu vou ter problemas iguais ou piores ao que os meus pais tiveram. Porque a questão familiar é repetição. É modelo. Eu repito aquilo que eu aprendi, até sem querer. Você, não sei se você é pai, a gente diz assim, isso eu não quero repetir, isso eu nunca vou fazer. Quando a gente se vê, nossa, eu tô fazendo o que eu falei que eu não ia fazer. Sim, ainda mais que se a gente pensar, né? Eu sou pai de 2 crianças. Pois é. Então, quando a gente às vezes lembra da nossa infância e como a gente ficava morrendo de raiva, porque a mãe falou, você não vai porque você não é todo mundo. Isso. Aí daqui a pouco você tá falando pro seu filho, você não é todo mundo, minha filha. Você repete e é inconsciente. Então, a maturidade vai fazer você entender isso. Perdoei, agora eu preciso me afastar, porque se eu permanecer junto, a cura foi minha, o perdão libertou a mim, o perdão não liberta você. Você faz algo contra mim e eu te perdoo, você não é liberto sou eu. Então, por isso, eu analiso agora e falo, se eu continuar convivendo com o Wagner, ele vai me machucar de novo, porque ele não se libertou do que causa o ferimento em mim, entende? Então, eu não posso conviver mais. Senão eu vou ser machucado hoje, machucado amanhã, machucado depois, machucado e machucado, até o ponto em que eu morro, emocionalmente e até fisicamente. Então, o afastamento é porque a honra não implica em eu destruir a minha própria vida, entende? Honrar não implica isso. Então, eu me afasto, mas continuo respeitando, considerando, continuo agradecendo, porque é o reconhecimento de que eles foram os meus pais, os meus progenitores. É o estabelecimento de limites saudáveis. Honra acaba por estabelecer limites de forma saudável. Então, se eu passo a conviver e eles passam a abusar, né, a aproveitar de mim, eu me afasto porque os limites são saudáveis. Isso também faz parte de honrar. Se você não consegue estabelecer os limites, eu estabeleço os limites aqui, porque isso também é honra. Então, pode parecer difícil para quem está em sofrimento. Sim. Mas é importante e necessário. A cura vai partir desse fator do perdão. Eu acho que está sendo uma conversa realmente muito produtiva e muito esclarecedora. Eu até estava vindo para cá para a gente poder ter essa conversa e pensando, né? A gente vai pensando no que a gente vai conversar. E eu agradeci muito pela família que eu tenho. Eu acho que num primeiro momento, quando eu era criança, até depois ali adolescente, eu não concordava com algumas coisas que meus pais acabavam me proibindo e tal. E hoje eu vejo que, poxa, eles fizeram
um excelente trabalho e eu pretendo fazer o mesmo com os meus filhos quando chegarem naquela idade. Eu venho de uma origem simples, então eu sempre pensava, poxa, tô estudando nessa escola, mas, poxa, cadê uma Disney aí na minha vida, né? Não teve. Mas nunca faltou comida, nunca faltou amor e nunca faltou respeito. Eu sou muito grato por isso, porque isso constitui a pessoa que eu sou hoje. E eu entendo que eu tive a maior riqueza que uma criança pode ter. Mas, infelizmente, a minha história não é a história de todo mundo. E em todo esse ponto que a gente está conversando aqui, de pais que não exercem a sua função paternal como deveriam, parental, né? Não estou falando de pai, estou falando de pai e mãe. Isso. Então, não exercem essa parentalidade. São muitas histórias. E eu vejo um outro ponto, sabe? A gente está falando aqui sobre perdão, mas ao mesmo tempo limite. E tem um ponto, e você deve ter acompanhado muito isso em consultório, inclusive. Os filhos, eles não conseguem estabelecer esse limite porque eles têm uma necessidade, um senso de objetivo, um senso de missão de transformarem esses pais. Minha mãe é extremamente depressiva, eu preciso fazer minha mãe feliz. Meu pai é extremamente responsável, eu preciso fazer meu pai responsável. Poxa, eles abusaram de mim, mas eu preciso fazer com que eles tenham uma outra expectativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque claro que eu acho que o quanto a gente puder ajudar a qualquer ser humano, quanto mais ao nosso pai e à nossa mãe, é a nossa missão como seres humanos, como cristãos. Mas também existe um limite aí, né? Porque eu já tenho dificuldade para mudar a mim mesmo. Sim. Mas eu posso tomar decisões sobre a minha vida. E somente sobre ela. E somente sobre ela, eu não posso nunca mudar o outro, né? Não. E já é difícil mudar a gente, como você disse. Eu penso que tem uma coisa muito legal aqui, ó. Quando a gente fala assim, eu tive um lar tranquilo, um lar bacana, de estrutura, era pobre, como você disse, mas tinha o que é essencial. Wagner, Deus concede pra gente, o nosso cérebro, que é uma máquina extraordinariamente maravilhosa, ele tem uma capacidade de que a gente chama de plasticidade cerebral, que é a capacidade de aprender. E é tão incrível que a gente não aprende só, uma criança não aprende só em lares extremamente acolhedores, né? Em que teve amor, carinho, afeto e tal. Também pode haver aprendizado em lares opressores, difíceis. E aí a gente pode entender assim, mas então por que Deus não me botou num lar, né, num lar bom e acabou me botando num lar ruim, né? Então a gente aprende também dessa forma. E eu gosto de crer, e isso é pela fé, tá? Pela fé, de que nada aqui embaixo acontece aleatoriamente. Todas as coisas têm a permissão, embora não seja o desejo divino, mas tenha a permissão divina para acontecer. Ou seja, Deus não queria que uma criança tivesse num lar totalmente ali disfuncional. O pecado foi fazendo isso, mas Deus não abandona, dá condição de reverter toda essa situação através do aprendizado, né? Você vê que, por exemplo, a Igreja Católica tem aquele programa de alimentar pessoas em situação, né, de vulnerabilidade e tal. Geralmente quem trabalha naquilo é quem passou fome na infância. Então, a gente tende muito a trabalhar de forma muito forte para ajudar aquilo que foi nosso sofrimento lá atrás. Então, se você está assistindo a gente e você não teve esse amparo no seu lar, na sua casa, respira fundo, cura essa ferida e essa dor. Adilene, muito fácil falar cura essa ferida e essa dor. Através do perdão é possível ela ser curada, porque a sua vida só segue a despeito disso aí. E você pode ter aprendizados extraordinários com esse lar disfuncional. E você não imagina o plano que pode ser da sua vida ser usado para ajudar outras pessoas. Porque uma coisa é assim, Wagner, chega alguém e fala, cara, eu fui muito judiado, maltratado, olha, eu fui abandonado, eu fui... Tá. Você que teve amparo, amor na medida certa, na qualidade, na quantidade certa, você vai se compadecer, claro, você tem coração. Você vai ficar... Mas você não vai entender o que é tudo aquilo que está sendo passado, entende? Agora, se eu sou uma pessoa que eu tive esses sofrimentos na minha infância e você me conta essa história, eu vou entender com uma capacidade extraordinária o que aconteceu com você. E isso vai me possibilitar a estender a mão de uma forma muito mais sábia, muito mais assertiva para você. Então,
O que define isso, Wagner? A minha mentalidade. Porque se eu sento e choro e falo que desgraça que foi a minha família, como eu vou honrar, como eu não sei o que lá. E nós estamos na geração dos mimizentos, né? Que é reclamar aquilo que teve. Se a gente lembrar dos reclamadores, a gente vai lembrar também do povo de Israel atravessando o deserto, reclamando e o Senhor dizendo, essa geração tem que morrer todinha, porque eles só sabem reclamar e eu não posso botar na terra prometida essa galera que vai começar a reclamar de lá também. Então, vamos partir desse pressuposto. Eu não tenho que ficar reclamando, murmurando. Eu tenho que botar o foco no que eu posso fazer para que essa situação seja revertida. Perdão, limites e parar de idealizar. Nós, seres humanos, naturalmente somos muito idealizadores. Sim. Eu merecia, eu queria e tal. Honra não é idealização. Tá? Honra não é idealizar. Se meus pais tivessem sido assim, eu seria assim. É o que temos para hoje. É duro, porque você teve uma família estruturada, mas também não foi perfeita. Claro que não. Exato, também houveram dores, houveram sofrimentos Sim. lá. Tá? E a gente não está aqui para fazer uma métrica de comparação. Você sofreu mais, eu sofri menos. Então eu preciso mais, você precisa menos. Não existe, porque até dentro do seu lar, se você tiver um irmão que tiver um tipo de sensibilidade, o que para você não foi nada, para ele pode ter sido muito. Sim. E lá nessa família de abusadores, se tiver um cara mais que tem uma forma de lidar com a situação diferente, o sensível vai sofrer mais, o outro vai passar mais ileso sobre tantas dificuldades e questões. Então, isso está muito do perfil pessoal de cada um. Claro. Mais do que da circunstância em si. É aquela máxima, né? Que, mais uma vez, vale aqui. Não é sobre o que a vida fez comigo, mas o que eu vou fazer sobre o que a vida fez comigo. Isso, a escolha. Escolha. Qual será a minha escolha agora? Eu não pude escolher o lar onde eu ia nascer, eu não pude escolher o pai que eu tive, a mãe que eu tive. Agora eu sento e choro o resto da vida porque eu não pude. Então agora eu respiro fundo, levanto e falo, sou adulto. É bom se olhar no espelho e ver que, né, a gente mudou, cresceu. Então agora não preciso mais obedecer, agora eu faço as minhas próprias escolhas. Sim. Né? E vou dar o rumo para a minha vida de acordo com aquilo que eu vou escolher agora, ao invés de ficar reclamando e churumingando de uma realidade que foi passada. Esse é um parênteses aqui sobre choramingar, mas muito importante, porque assim, não é sobre o que a vida fez comigo, é sobre o que eu vou fazer com o que a vida me apresentou, com o que a vida fez comigo, e já que a gente é o país mais ansioso do mundo, também não pode ser sobre o que a vida vai fazer comigo. Então eu tenho que olhar para o presente, tenho que olhar para o que aconteceu, trazer esse perdão, trazer esse respiro e entender que eu sou adulto, seguir com a vida tomando as melhores decisões. Sem dúvida. E lembrando de que esse é um mandamento. Então, obedecer aos pais na vida adulta não é mais necessário, mas obedecer a Deus... Isso sim. Isso é importante, isso é necessário, isso é fundamental. Né? Então a gente não pode se desviar da obediência a Deus, que é honra teu pai e a tua mãe. Ele não botou um adendo lá, honra teu pai e tua mãe se eles foram bonzinhos com você, se eles te cuidaram, te deram amor e tal. Não, honra pai e mãe, ponto final, não importa. Por isso que definimos aqui o que é honra. Bom, já tivemos uma pequena aula com a professora, agora nós vamos ver se a gente passa na prova. Vamos. Vamos lá. Fato ou fake? A gente tá fazendo aqui esse quadro, né? Fazendo essa série especial dos 10 mandamentos. Então agora a gente coloca aqui e a Edilene vai dizer se é fato ou fake. Vamos lá pro primeiro. Honrar os pais significa obedecer a tudo que eles dizem, independentemente da situação. Fato ou fake? Fake. Fake total, né? Fake total. Obedecer a Deus, né? E aí, essa obediência, ela tem que estar atrelada à questão de princípios. Enquanto o que eles estão exigindo, o que eles querem obediência tem a ver com os princípios, então obedece. Fugiu dos princípios divinos, né? Da ética e da coerência, então não mais. Próximo. A Bíblia promete longa vida àqueles que honram seus pais. Fato. Lembrando que longevidade implica em qualidade de vida. É essa vida que Deus está prometendo. Às vezes, quando a gente pensa em longevidade, a gente pensa numa vida longa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Wagner. Me diz o seguinte, alguém que vive 50 anos, mas que é extremamente produtivo e promove muito e faz muito, teve ou não teve um processo, um legado forte para deixar? Teve uma longevidade. Teve uma longevidade. Alguém que vive 100 anos e não faz nada. Que tipo de longevidade teve? Então,
Então, às vezes, a gente se apega muito a conceitos humanos sem entender exatamente tudo aquilo que Deus está dizendo. Longevidade é diferente de estar vivo. Exato. Né? Quando a gente fala, por exemplo, dessas regiões do mundo, as Blue Zones, que ficaram muito conhecidas, livros, documentários, a gente fala de pessoas que estão vivendo mais de 100 anos com uma qualidade de vida. Então não é viver 100 anos numa cama de hospital. Exato. Né? Então longevidade tem a ver realmente com essa qualidade. Vamos lá, mais um, fato ou fake? Honrar os pais é uma responsabilidade apenas para filhos pequenos. Obediência apenas para filhos pequenos, honra para sempre. Próximo. Se os pais cometem erros graves, não é necessário honrá-los. Sim, é necessário honrá-los sempre, é um mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Como a gente acabou de conversar antes, né? Não tem um adendo. Se eles estão equivocados, então não honra, porque honra não é obediência. Honra não é obediência. Obediência é fazer o que eles pedem. Honrar é proteger, é cuidar, é respeitar. Então, honrar sempre. É a ideia deles. Eles estão fazendo errado, eles estão pedindo errado, eles estão bebendo, se embriagando. Mas respeito à opinião deles, o desejo deles, aquilo que eles querem. É honra. Isso é honra, não obediência. Mas, e se eu, por exemplo, sei que meu pai é aquela pessoa, sei que minha mãe é aquela pessoa, eu talvez nem saiba quem é, mas eu tenho um nome porque me foi dado um documento, mas esses seres, eles tiveram uma junção, dessa junção eu nasci, uma mulher me deu à luz, mas eu nem sei de fato quem são. Não conheço. Isso é ser pai ou ser mãe? A minha pergunta é, o que é de fato ser pai e ser mãe? Não responda agora, porque eu estou aqui gerando audiência. Tô brincando. Mas deixa eu só dar um recadinho aqui e realmente a gente já volta aqui com essa explicação, porque eu acho que é extremamente importante, né? A Bíblia não faz adendos, né? Ah, se o seu pai e sua mãe foram bons. Mas o que é ser pai e mãe? Eu quero falar aqui, a gente está falando muito nessa série especial sobre a esperança. A primeira inteligência virtual, não. A primeira instrutora bíblica virtual que nós temos notícia no mundo. Tá aqui a Esperança. Você já conhece muito bem e você pode conversar com ela. Você pode fazer um estudo bíblico, ela tem vários, são diferentes temas. Na área teológica, na área de família, inclusive, na área relacional, na área de saúde, na área missionária. A Esperança tem vários estudos bíblicos, mas a Esperança também, você pode fazer uma pergunta e ela te responde. Você entra novotempo.com/esperança e aí é um link que vai te levar para o WhatsApp. novotempo.com/esperança. Aí, esse link vai te levar para o WhatsApp, você pode fazer uma pergunta. Hoje, por exemplo, vai ficar uma dúvida aqui do que a gente está conversando, a gente não conseguiu responder teologicamente aí uma questão que você tinha na sua cabeça, vai lá e pergunta para a Esperança. Ela vai te gerar uma resposta e vai te indicar vídeos, artigos que vão complementar essa resposta que ela te deu. Você vai poder se aprofundar em tudo isso. O que vale a pena a gente ressaltar sobre esse contato com a Esperança é que ela não vai buscar essa informação em toda a internet. Não. Existe um conteúdo dado para a Esperança, existe um conteúdo seguro, livros que têm uma teologia realmente. E aí, quando você fizer uma resposta, ela vai te responder de acordo com este conteúdo. E não com um conteúdo aberto aí, contraditório, que a gente tem numa infinidade de conteúdos na internet. Tá bom? Então, novotempo.com/esperança é o link para você chegar ali na nossa instrutora bíblica virtual. Voltando aqui, que eu deixei a audiência lá em pânico. O que é ser pai e o que é ser mãe? Dilene? Então, pai e mãe é aquele que gera e aquele que cria. Tá? Então, se eu tive um pai e uma mãe que eu não conheci, como eu vou honrá-los? Aí você está desobrigado de honrar. Se você não conheceu, como é que você vai honrar? Então você honra quem te criou. Você não tem pais, você tem genitores. Exato. Né? Mas a gente chama de pais porque foi o que deu a vida ali, né? Mas não criou, não cuidou, não educou.
Mas você também nem conheceu, então você está desobrigado, vamos dizer assim. Porque como é que você vai honrar quem você não conhece? Né? Então, você vai honrar aquele que você está convivendo ali. Agora, eu tive pais, eu conheço, mas eu não convivi, eu sei pouco, separou logo no começo e tal. Eu conheço muitas histórias, poderíamos ficar aqui há muitas horas. E me ocorre uma agora. Eu disse assim, olha, o meu pai nos abandonou, saiu de casa, depois eu encontrei já na vida adulta, ele bebia e etc e tal. E agora, já nessa fase, ela já era uma senhora, quando estava me contando a história, já nessa fase, ele está em cima de uma cama, por conta do vício, por conta da vida terrível que ele levou. Eu fui até lá, ele me pediu perdão e eu tô cuidando dele agora, nesses últimos momentos de vida. Não tenho afeto pelo meu pai, eu não o amo, mas eu sinto que eu preciso cuidar dele porque ele não tem ninguém por ele. Esse é um exemplo de honra. Esse é um exemplo de honra. Muito bonito de alguém com muito caráter. Caráter, exato, porque não é sobre o pai, é sobre o filho que está honrando, entende? Então, a Bíblia não diz diz que os pais não devem provocar ira nos filhos, mas não diz pais honrem, né, os seus filhos. Então, os filhos precisam honrá-los. Então, a despeito do comportamento que teve, mas isso é difícil. Isso é o amor divino dentro do ser, do coração de cada pessoa. Por isso, a proximidade com Deus é que vai nos dar essa graça, que não é nossa como ser humano. É uma graça divina poder fazer isso com alguém que deveria ter nos amparado, nos sustentado. Então eu diria, Wagner, não é para qualquer um honrar pai e mãe, é para aquele que se assemelha ao Deus Todo-Poderoso, é para aquele que busca o Senhor todos os dias, é para aquele que se conecta com Deus e que está disposto a poder aceitar a salvação em Cristo Jesus. Esse sim recebe essa influência, essa graça maravilhosa do Senhor para poder agir com alguém que não deu apoio, que não deu amor, que não deu segurança, que não esteve quando precisava estar, na função de que pai e mãe exige aqui na Terra. Então é algo que transcende a nossa compreensão humana, é algo realmente divino, a honra, o mandamento em si. Tem que ir além dos nossos conceitos, das nossas interpretações pessoais e fazer o que Deus pede, sem discussão com o Senhor. Deus diz honra, ele não pede condição, ele não dá nenhum tipo de colocação. É para fazer porque é mandamento. Mandamento é princípio, não é negociável. Eu não posso negociar com o Senhor se vou ou não fazer. Só tenho que obedecer. E a bênção vem através da obediência. A bênção vai vir através da obediência. Obediência ao mandamento. Ao mandamento. Não aos pais. Exatamente. É a obediência a Deus, aquilo que Deus pede. Não é fácil, mas é possível através do poder de Deus. Assim como muitas outras coisas na vida, né? Muitas outras coisas. Você disse que, logo no começo da sua resposta, você falou assim, pai é quem gera e pai é quem cria. Isso. E quem tem essas figuras em pessoas diferentes. Então você tem pessoas que geraram, mas você tem pessoas que criaram. Isso. Esse é um exemplo, por exemplo, da adoção. Isso. Essa criança adotada, ela tem 4 pessoas que ela tem que honrar? Ela vai ter que honrar as 4 pessoas. E olha que é uma honra, porque a vida veio do pai e da mãe, que mesmo não cuidou, deixou para lá, por N circunstâncias. Tem o que abandonou geral e tem aquele que não tinha condições, não tinha maturidade. Não, e a gente não pode culpabilizar ninguém, a gente não tá aqui julgando ninguém, né? Inclusive, o processo de culpa vai minar a energia, né? E vai prejudicar a própria pessoa. Por isso que tá tão envolvido com o perdão. Tão envolvido com o perdão, tudo isso. Então, meu pai e minha mãe me criaram, não puderam, não puderam me criar por alguma razão, emocional, física, sei lá qual. Então, eu honro a eles, mas não há necessidade de afeto, lembra? Deus pede honra, Deus não pede amor. Sim. Tem uma diferença nisso, você vai honrar. Honrar é respeito. Vou respeitar aquele que me teve. Eu respeito, olha, meu pai, respeito. Mas eu não preciso me envolver emocionalmente com ele. Essa história que eu acabei de contar. Sim. Né? Essa senhora que não tem afeto, não tem nada. Ele me maltratava, me judiava, me largou lá. Então agora ele está precisando de ajuda. Eu vou honrá-lo. É um ser humano, como eu ajudaria, de repente, uma pessoa que, né, não tem um parentesco, não tem a minha genética,
Mas Favorecer essa pessoa, Aham. respeitar, cuidar, prover para ela aquilo que é necessário. É que Dentro da medida do possível. Por exemplo, se eu não Isso. tenho recursos, como eu vou prover? Não tenho recursos para prover para mim, vou prover para o outro, né? Mas vou tentar, vou ajudar, eu tô ali. É. Eu tô pensando aqui, tô lembrando de uma história, porque assim, né, às vezes a gente pensa que uma criança que é adotada, quando ela atingir uma certa maturidade, ela vai querer ir conhecer os genitores, a família biológica. E eu percebi, conhecendo algumas histórias, que nem sempre é assim. Nem sempre. Às vezes, essa criança cresce e fala, bom, mas eu não conheço, minha família é essa, eu tenho avô, eu tenho vó, eu tenho tio, eu tenho pai, isso aqui que é minha família. E eu conheço uma história de uma pessoa que sempre teve esse conceito na vida. Mas quando se tornou mãe, então já na vida adulta, pensou assim, meu Deus, o amor que eu sinto por esse bebê que acabou de sair de mim Né? é uma coisa tão gigantesca, é uma coisa que transcende. Aí começou uma pulga. Ela falou assim, como é que alguém pôde não me criar nascendo dessa pessoa? Não me querer depois. Não me querer. E ela resolveu então ir atrás, buscar quem era a família. Descobriu. Foi, visitou. Ela não se sentiu bem lá. Ela contando, assim, todo mundo foi muito simpático com ela. Os irmãos, tinham irmãos. A mãe, eu acho que não tinha pai na história. Não lembro perfeitamente, assim. Mas aí ela disse que ela não queria nem encostar em nada da casa. Ela ficou numa situação muito constrangedora, não sabia o que fazer e tudo mais. Porque ela foi abandonada. Sim. E a gente sabe que, inclusive, desculpa, esse abandono, né, Edilene, ele não está registrado na emoção dela, por exemplo, só pelo fato dela ter nascido e não ter sido criada por essa mãe, mas até o fato da memória ali que o feto tem na barriga da mãe durante a gestação. Se essa mãe já estava planejando, não vou ficar com essa criança e tudo mais, aquilo já está registrado emocionalmente, né? Rejeição. Então eu fico pensando, poxa, como é que diante de uma história como essa eu ainda tenho o pedido de Deus que eu honre? Olha, para você entender isso, Wagner, a gente precisa entender um aspecto. Essa relação com a família de onde eu vim, ela é necessária para o desenvolvimento de uma boa identidade. Por isso, a maioria das pessoas que foram adotadas querem conhecer os seus progenitores, porque isso é um processo de descoberta da minha identidade, de onde eu vim, quem eu sou. Esse é um fato muito importante. Quando a gente não vai atrás das nossas raízes, a gente pode se perder de nós mesmos. É origem. Mas eu fui criado por esse pessoal. Esse pessoal, eu fui criado por eles, eu amo profundamente, eu quero permanecer com eles, mas eles não são bem... Eles fazem parte da minha história, mas eles não são a minha história, entende isso? Então eu preciso Não são a história genética, né? Mas preciso ir lá buscar para poder eu encontrar comigo mesmo. Essa pessoa que te contou a história, ela pode ter conscientemente utilizado assim, não, essa é a justificativa pela qual eu quero e tal. Mas ela chegou em um momento da vida em que deu um clique, foi na maternidade. Deu um clique, de onde eu vim, como é que era isso, para entender o amor dela por essa criança, para ela entender a circunstância dela nesse momento, com esse bebê que chegou, ela precisou voltar nessa história. Mas olha como é interessante. Eu penso que a gente tem diferentes legados que nos constituem, né? Então, obviamente, essa coisa, né, esse corpo que eu tenho, ele vem de um legado genético. Certo. Então, o meu pai e minha mãe me deram isso aqui. Eu ouvi alguém dizendo que colocou o pai e a mãe no liquidificador, bateu um pouco mais de um pouco mais do outro, em outros elementos, e tô eu aqui hoje, né? Mas existe um legado cultural também. Sim. Gigantesco. Esse legado cultural que envolve
como eu me relaciono com o mundo, como eu entendo o mundo, a minha espiritualidade, né? Então, os princípios básicos eu aprendi ali com meu pai, com a minha mãe. Eu acho que é fantástico quando tudo isso se casa e o legado genético é o mesmo legado que o cultural. E aí eu me constituo ali naquela família. Nem sempre isso acontece. Certo. Nesse caso que eu te disse, ela disse, eu precisei ir lá para entender essa situação, como você falou. Mas isso me fez muito claramente entender que a minha família é aquela que me criou. Então, o legado cultural na cabeça dela foi muito maior do que simplesmente o legado genético. Exato, mas ela precisou ir lá ver. Aí ela viu e falou, não me identifico. Vou voltar para lá. Porque a identidade dela estava bem formada com essa família, né? Então, é importante. Recentemente, eu vi uma reportagem sobre um jovem que foi criado, mas ele não foi criado por uma família e ele não foi muito bem atendido nessa família e ele agora, que já é médico, ele saiu porque ele quer conhecer a família de origem dele. E ele, então, descobriu a mãe, depois de muitos anos, e ele não quer a família que o criou. Ele quer essa mãe, que foi a mãe que teve ele. E aí ele explica que ele foi maltratado ali naquela família, etc. E tal. Então, acontece que a identidade se dá muito, né, pelo acolhimento também que eu tive ali. Sim. Por esse entendimento que eu tive. Então, é importante para nós seres humanos. Essas são as perguntas clássicas da vida. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, se eu não descubro de onde eu vim, a minha origem, eu tenho dificuldade na construção da minha identidade como ser humano, entende? Então, é importante esse vir, que a gente já fugiu do honrar, né? A gente já foi para esse entendimento, assim. E aí vem o mandamento, acabei de conhecer de onde eu vim e tal. Porque assim, Wagner, vamos colocar, você disse, aí então vai ter que honrar 8 pessoas? Se eu não vou manter contato com essas pessoas, simplesmente pelo fato de que eu fui lá, conheci, no caso essa pessoa, não foram minha família, já tem família lá, tá constituída e tal, fui lá, conheci, acabou, vim, continuei minha vida aqui. Sim. Então eu sigo daqui pra frente, não é aquela coisa que agora eu vou ter que procurar, porque eu vou ter que honrar, porque eu vou ter que fazer isso, porque eu tenho que cumprir o mandamento. A família dela constituída ali é a família que ela vai honrar daqui pra frente. Agora, se ela volta e cria laços ali, se envolve de novo e etc e tal, ou um dia essa mãe vem a necessitar de alguma coisa e a procura, ela precisa honrar para cumprir o mandamento. Mas do contrário, a família dela é a família dela que ela sempre conheceu. Vamos falar de forma bem clara e objetiva, entende? Claro. Porque agora não vamos ficar cavando sepultura para descobrir quem era pai e mãe, porque eu tenho que honrar e cumprir o mandamento. Eu creio, não sou teóloga, mas não se trata disso. Sim. Né? Se trata de que se alguém vem de lá e diz eu preciso de você e tal, é outra história. Até porque, Dilene, você tá falando isso aqui, né, de cavar para descobrir e tudo mais, a constituição de uma família, hoje em dia, eu acho que a gente daqui uns anos vai, não que seja uma tremenda novidade, mas acho que daqui uns anos a gente vai ter que lidar com diferentes situações ainda mais. Já estamos. Já estamos. Porque, por exemplo, desde o avanço da ciência, então, um bebê não é só gerado da relação sexual entre um homem e uma mulher. Mas, por exemplo, você tem os bebês de proveta e nem sempre o material é provido pelo pai e pela mãe. Exato. Então, você tem, por exemplo, o caso de uma mãe que gerou um bebê, mas o espermatozoide foi doado. Você tem alguém que gerou, mas um óvulo foi doado e foi colocado numa outra barriga. E existem as barrigas solidárias, as barrigas de aluguel, em alguns países isso é permitido. Então, essa situação genética para se constituir um ser humano, ela ficou bem complexa. Exato. Por isso que não tem que ir lá cavando, né? Eu acredito que... E nessas condições também, a mãe não vai procurar quem foi. São raríssimos os casos de alguém que vai atrás, etc e tal, né? Acho que a gente tem que fazer de forma prática e eu creio que quem sou eu para dizer o que o Senhor queria dizer ou não, né? Mas é uma forma de proteção. Deus, os mandamentos são regras para proteger o povo de Deus. Né? Então, quando ele diz honra o teu pai e a tua mãe, é uma forma de proteção, proteger os nossos pais. Né? Então, a gente não precisa ir atrás de quem proteger aqueles que estão ali adiante de nós. Né?
Eu penso assim. Aí, vamos lá para a promessa, mais uma vez, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. A gente falou bastante sobre isso. Então, isso tem a ver com longevidade. Deus dá essa promessa. E eu acho que, assim como quando Deus diz que isso vai ter um impacto na terceira e quarta geração, ele está dizendo muito no sentido de: se você vive essa vida, o seu filho vai aprender com você a viver essa vida. Vai ter um impacto, esse legado tem um impacto. Eu acho que essa questão da longevidade tem muito com o que você falou de uma questão emocional. Então, quando eu tô conectado, quando eu perdoo, quando eu me sinto bem com esse meu pai, com essa minha mãe, eu vou ter longevidade, eu vou ter qualidade de vida por mais tempo. E a gente foi muito para um caminho de uma família disfuncional e as consequências disso na vida futura, mas eu queria chegar agora num ponto que eu acho que também é extremamente relevante. Eu acho que o altruísmo, por conta da natureza pecaminosa em que a gente nasceu, Dilene, é algo que precisa ser construído. Muito dificilmente a gente tem um altruísmo assim de forma inata. O egoísmo, pelo contrário, sim. Né? A gente tem que lutar contra o egoísmo que está muito presente no ser humano. Agora, podem ter existido, e essa é uma outra situação, pais que foram cuidadosos, pais que exerceram a sua função da melhor maneira possível. Tem alguém da área da psicologia, principalmente infantil, né, que usa o termo da mãe suficientemente boa. Então não quer dizer que é criar numa redoma tudo perfeito e tal. Foi suficiente para as necessidades daquele bebê, né? Acho que é isso. Mas na vida adulta, quando esses pais precisam desses filhos, a coisa se inverte. Uma questão de saúde, uma questão de impossibilidade física e tudo mais. Existe um abandono desses filhos para com os pais que os criaram. Eu acho que esse mandamento, ele também talvez o cerne, talvez a grande força desse mandamento tá aí. Não é porque você não precisa do seu pai hoje que você tem que esquecer desse pai e dessa mãe, né? Não é porque você deixou pai e mãe no sentido bíblico que agora não são mais família e ele tem que ser esquecido. E o que a gente vê são muitos asilos, a gente nem usa mais esse termo, né? Casas de repouso, onde esses pais estão ali negligenciados pelos seus filhos, que estão na correria para dar conta da vida e tudo mais. Eu até entendo, a vida, né, nesse mundo não anda fácil nesses tempos, mas existe ali uma fala de Deus para que a gente honre. Aí eu deixo com você agora. Eu penso que às vezes a gente fantasia muito sobre bons pais. Então, não, mas foi afetuoso, teve presente, estava sempre ali, levava para a escola e trazia e tal. A gente tem que avaliar um pouquinho, porque tem os superprotetores, que têm uma aparência muito enganosa de estarem sendo suficientemente bons. Eles são sufocadamente bons para matar emocionalmente os filhos também. Então, do jeito que a gente tem aqueles pais extremamente agressivos, a gente tem os permissivos por um lado, vamos colocar assim, aparentemente positivo. E essa aparência de positividade, às vezes, ela se reflete numa cobrança exagerada, numa pegação do pé. E o afeto é retirado também. Entende? Então, é do dever, mas sem afetividade. E isso também faz com que depois, na idade adulta, os filhos se afastem. Porque eles foram ensinados isso, a cumprir o dever. Então, ele paga a casa de repouso, mas ele não vai lá. Entende? Ele não dá essa assistência, porque ele não aprendeu, ele não recebeu. Não é um lar, o Wagner, onde talvez quem está nos assistindo diga assim, Lene, como seria esse lar ideal? Né? Um lar perfeito a gente não tem. O lar ideal seria um lar que tem problemas, tem dificuldades, mas tem perdão, tem conversas abertas sobre emoção e sentimento, tá? Tem admissão de responsabilidade, de erro, desculpa, filho, eu errei. Mãe, você está exigindo demais. O que é melhor para você, filho? Vamos conversar, vamos chegar num ponto de estar sempre
trazendo essa fala. Filho, eu sinto que você não dá feedback para mim. Mãe, eu não dou, porque quando eu dou, eu sinto que você quer um pouco mais. E aí, se eu ficar dando, olha, eu tô aqui e tal, você vai perguntar o que tá fazendo e tal. Então, Sim. você me invade. Então, essa conversa clara, essa conversa tranquila, ela é importante de acontecer porque o afeto nessa família, ela vai surgir através disso. Senão, a gente vai para um outro lado. É aquele pai que controla. Não dou celular pro meu filho até os 15 anos de idade. Uau, que coisa incrível, realmente, esse é um pai bom. Mas qual é a circunstância que ele está trabalhando dentro da casa para não dar o celular até os 15 anos? Isso é importante ser observado também. Com certeza. Porque, não, eu sou a mãe, eu mando, eu não dou e acabou. Isso pode gerar uma dificuldade na realidade que a gente vive hoje, tá? Aham. Eu acho que na época dos meus pais, na época que eu fui criada, cala a boca, quem fala sou eu. Todo mundo era assim, e era muito aceito isso socialmente. Ninguém se estranhava e ficava mal emocionalmente por causa disso. Bobeou, apanhou e tudo Vou bater isso. em você, eu bater logo em todo mundo aqui, são 5 filhos, bato logo em tudo para resolver o problema. Aham. Né? Os tempos mudam, Wagner, os tempos mudam, o mandamento não muda. Mas os tempos mudam e a gente precisa pensar sobre o mandamento nos tempos de hoje, como a gente equaliza isso de forma que a gente possa ter o resultado que a gente precisa ter. É. Então, eu penso que se houve afeto, amor, na medida correta e necessária, nós não teremos esses viés aí atrapalhados, sabe? Vai haver o respeito pelos pais. Os pais vão se manter lá na casinha deles, dentro do possível. O filho vai pagar para alguém estar lá, o filho vai ligar, se o filho mora longe, vai combinar de vir uma vez por ano ali para visitar, ou se longe, bem longe que eu tô falando, né? Se mora na mesma cidade, é mais frequente essa visita. Assim, sem cobrança, sem esse sacrifício, esse pesar, tenho que ver meus pais. Olha, minha mãe faleceu aos 94 anos e houve um período em que ela estava começando a ficar com senilidade, em que foi ficando difícil um pouco a relação, porque ela cobrava muito. Por exemplo, eu ia lá de manhã e aí quando era tarde ela me ligava. Você não vem aqui há muitos dias. Então, nessa transição, eu me perdi um pouco. Mãe, eu já tive aí, então me aborrecia um pouco de ela não estar lembrando. Até que eu compreendi o que ela estava vivendo. E então eu dizia, poxa, mãe, realmente não fui aí, mas eu vou amanhã, tudo bem, pode ser. Então, na minha ótica, Wagner, isso é respeito. Eu vou discutir com ela se eu fui ou não fui. Eu estou entendendo o que está acontecendo com ela agora. Às vezes demora para nós filhos percebermos os nossos pais. O momento em que eles estão vivendo. Porque a gente está acostumado com pais fortes que resolvem, que fazem, que guiam a gente. Com certeza. E vai chegar um momento em que a gente vai ter que guiá-lo. Essa coisa se inverte. Exato. E não é fácil a gente perceber Absolutamente. a hora que essa Não inversão acontece, né? Parece muito simples, mas não é. Não é. Eu vivi isso. Então eu ficava aborrecida, eu falava, nem vou mais lá, até eu entender. Depois que eu entendi, eu nem discutia mais. Eu não fui, mas eu tô indo, eu vou ainda, eu vou amanhã. Eu fazia as minhas negociações com mais tranquilidade para que ela ficasse mais tranquila na posição que ela estava vivendo agora. Que são realmente os pais que vão precisar muito mais da nossa honra. Esse é o momento da vida. Sim. Em que eles vão precisar muito mais, né? Então, alguém disse assim, para que vai lá se a pessoa nem conhece mais você? Não, eu não vou lá porque ela não me conhece mais, mas eu conheço ela. Claro. Né? Então, é por isso que a gente vai, é por isso que a gente honra. Não é pelo que o outro fez por merecer. Uhum. Se a gente colocar isso na conta do merecimento dos nossos pais, não que a minha mãe não merecesse, a minha de verdade merecia, mas se a gente colocar isso na conta dos pais, o merecimento, então a gente vai ficar devendo muita coisa, entende? Claro. Então eu vou fazer porque eu sei quem são. É uma responsabilidade minha, eu quero cumprir o mandamento. Então aí a coisa ganha um rumo bem diferenciado. E é interessante esse ponto que você colocou, Dilene, e eu fiquei aqui pensando, né? Talvez a gente tenha falado muito aqui sobre essa situação de quando somos crianças com os nossos pais e aí depois como isso vai se refletir na vida adulta. Na vida quando esse pai é idoso. Uhum. Mas a vida não é só desses dois extremos, né? Tem toda uma construção. E aí, durante todo esse processo, tem muito atropelo. Uhum. Então, vou dar alguns exemplos aqui. A mãe não conseguiu entender que o filho cresceu e que agora ele tem uma família nuclear nova. Uhum. E existe todo momento uma interferência ali, criando uma relação complexa.
Então, vai haver um rompimento. Aí é a hora do estabelecimento dos limites. Limites. Wagner. Limites. Né? Eu conheço uma mãe que morava na mesma cidade que o filho, então o filho deu uma chave da casa para a mãe. Né? E aí a mãe ia lá a qualquer hora. Isso é uma falta de limite. A casa não é da mãe. A casa é do filho e da esposa. Então, se a esposa concordou e deixar uma chave lá porque numa emergência e tal, alguém pode vir abrir a porta. Sim, ó, a chave vai ficar aqui, mas você sempre tem que tocar a campainha ao chegar lá. Claro. Ok? Tem que avisar que tá indo. Isso, tem que ligar e falar. Então, isso é limite. Aquela velha história do ditado que diz, tudo que é combinado não sai caro. Exatamente. Agora eu dou a chave, aí a mãe vem, entra a hora que quer, mexe nas coisas. Olha, a casa é minha. Ai, mas ela vai ficar chateada. É melhor ela ficar chateada do que você ter um problema para sempre na sua vida. Não gosto disso aqui. Olha, na minha casa eu prefiro colocar as coisas na perspectiva que eu gosto. Na sua casa a senhora põe as coisas. Ai, meu filho, ela tá falando mal. Então, assim, a gente precisa. Os limites não são gostosos de serem cumpridos. Pense você numa reta bem bacana e aí tá lá a placa 100 km e você tem um carro que pode fazer 150 de boa com todo o conforto. Não vai ser fácil cumprir esse limite. Mas é a regra. Então ela precisa ser cumprida. E assim, não é bom, não é gostoso colocar o limite e não é simples para nenhum lado. Nenhum. Porque essa história de deixar pai e mãe não é fácil para quem tem que deixar e não é fácil para quem é deixado. Eu vi um exemplo esses dias, não sei se de repente você viu. Claro que assim, é o extremo do extremo, mas mostra ali um princípio. Eu estava vendo um vídeo na internet de um chá revelação. E aí, então, eles estão lá, e aí surge, é um menino. Nessa hora, a mãe, ela pula no filho, que é o pai dessa criança que está sendo revelada, começa a pular e fala, nós vamos ter um menino na família, nós vamos ter um menino. E a mãe, a esposa do menino, olhando assim, tipo, mas ele nem me abraçou ainda, sabe? E ela não dava oportunidade. E aí corta o vídeo e ela fica falando, olha, é que você não deixou ele me cumprimentar. Tal. E ela assim... você não deve estar bem, deve ser essa coisa dos hormônios, né? Dessa hora da gravidez e tal. Então, acho muito difícil que isso aconteça muito. Acho que não. Você acha que não? Não acontece pouco não, viu, Wagner? Mesmo? Acontece muito. Muitas mães têm um sentimento de perda desses filhos. Filhos ou filhas, não importa. Claro. E tendem a querer ocupar esse espaço, né? Querer ocupar esse espaço. E isso depende agora do entrosamento desse casal. Por isso a importância quando Deus diz lá, deixa pai e mãe. Os dois precisam deixar para criarem um núcleo familiar. Olha só, eu tenho uma viagem agora para o exterior, meu filho mora fora, e eu disse para ele, eu posso passar uns 3, 4 dias na sua casa nessa viagem, eu vou a trabalho, depois eu vou lá visitar você. Converse com a sua esposa e veja se é conveniente que eu fique lá. Seja bem aberto com ela. Se 4 dias tá bom, é muito tempo. Se é melhor ser menos. De boa, filho. Me diga o que é melhor para vocês. Essa é a minha postura e a minha posição. Não, é meu filho, eu vou para lá e vou... Gente, a gente tem que entender que foi criado um novo núcleo e que existem regras lá. E quem tá fora, não importa se é pai ou mãe, tem que cumprir as regras que estão lá. E essas regras precisam ser constituídas pelo casal lá. Claro. E não pelo pai e a mãe. A minha casa mando eu, na deles mandam eles. Isso precisa ficar claro, né? Então, fica fácil honrar depois um pai e uma mãe que trabalha em forma de respeito. Saiu também na internet, eu gostei muito do que eu vi, um vídeo também, do casamento do filho e da filha, e a mãe, ela pega uma corda, você viu esse? Com uma tesoura, e ela fala, filho, nesse momento eu estou cortando o nosso cordão umbilical. E ela corta aquela cordinha assim na mão, dá um pedaço para ele, fica com um pedaço na mão. E ela diz, a partir de agora, a primeira na sua vida é sua esposa.
e a sua esposa é quem tem a preferência, quem tem a primazia. Eu estou me colocando em segundo lugar agora. Cara, eu achei Eita, fantástico. que essa mãe tá muito evoluída. Ela tá lá em 2037. Fantástico, porque ela não estava dizendo isso pro filho. Na minha opinião, ela estava dizendo isso para ela mesma. Com certeza. Reforçando em mim que agora ele se desvinculou. Sendo pai hoje, tudo bem que minha filha vai fazer 9 anos agora esse ano. Então eu, ainda tô um pouquinho longe. Mas eu já tô pensando no casamento, se eu solto mesmo a mão ou não, né? Pra entregar pro noivo. Agora essa mãe tá evoluidíssima. Evoluidíssima. E esse é o propósito. E eu penso, Wagner, que tudo é uma construção, né? E se a gente constrói da forma correta, uma construção de engenharia arquitetônica, da forma correta, né, tal, ela vai durar muito tempo. Ela tem estrutura suficiente para enfrentar tempestade, chuva, etc. e tal. Uma construção familiar, se for também dentro dos princípios divinos e equilibrado, fazendo o que Deus pede, cumprindo os mandamentos, ela vai ter força suficiente para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as tormentas da vida, que são muitas, e que toda a família tem as suas tormentas. Uns ventos mais fortes, uns ventos mais leves, mas não há de dizer assim, quem sofreu abuso vai ter muito mais tormenta na vida. Às vezes quem não sofreu nada vai ter uma tormenta justamente por nunca ter enfrentado nenhuma dificuldade. E poder ter uma evolução espiritual, inclusive, né? Então isso é forte. Então, os limites são importantes, os limites são necessários, eles vão trabalhar a nossa perspectiva no sentido do que é meu espaço, o que é o espaço do outro, qual é a minha obrigação dentro dessa relação, qual é a obrigação do outro. E isso traz tranquilidade, isso traz paz, isso traz segurança. E assim, vai construindo uma relação, né? Porque, por exemplo, foi lá uma mãe, um pai na infância, muito querido e tal, mas não conseguiu passar por esse momento. E aí, essa família extensa, pai e mãe, não conseguem conviver com essa nova família que foi criada, a família nuclear do filho, vai criando uma antipatia, vai criando uma cisão, vai criando uma complicação, que quando chega nesse momento ali, da necessidade do pai idoso, eu não estou falando só de uma necessidade física, mas até emocional, claro, né? De querer saber como tá, de conviver agora com os netos, né? Tudo isso é muito bonito. Isso é legado também, importante. Legado. É coisa que não se ensina para filho. Tem que ter convivência para poder aprender. Então, tudo isso precisa estar no lugar certo, precisa ter o corte desse cordão umbilical, como você falou, para que essa relação agora evolua, para que essa relação tenha o seu lugar certo nesse momento. E quando chegar o próximo momento, as coisas vão também estar a contento. Tudo com equilíbrio, com funcionalidade, né? Exatamente. É um processo, uma construção. Agora, desculpa eu. É um processo, é uma construção. E é o benefício, né, de honrar, porque quando você faz isso, vai haver rupturas familiares ao longo do processo. E aí você acaba terminando uma vida sozinho, porque você não fez uma construção adequada. Então não tem como cumprir o mandamento. Então você mesmo está se sabotando para o cumprimento do mandamento, né? Em cada etapa da vida, claro. Em cada etapa da vida. Nesse início da maturidade aí, os pais convivendo com os filhos, com os netinhos, ensinando, são legados. Eu, por exemplo, antigamente a gente via, os avós viviam muito pouco, então a gente quase não tinha convivência com os avós, né? Quando a gente nascia e crescia, os avós já tinham falecido. Hoje a gente está tendo convivência até com bisavô, a gente vê, né? As crianças nascendo e conhecendo seus bisavós. Eu acho isso incrível quando eu vejo os meus filhos conhecerem os avós dele. Nossa, isso me dá uma alegria. Eu não conheci meus avós. Aliás, eu posso dizer que conheci, assim, vi, mas não convivi porque logo em seguida morreu. Então, essa convivência, ela é riquíssima. E o afastamento da família, as rupturas por conta de conflitos, elas não são adequadas aqui. Desejo de Deus, vamos dizer assim. O desejo de Deus é que a família se constitua unida, junto, porque há aprendizado nisso. Foi Deus que criou a família. Ele tinha propósitos e objetivos quando ele pensou nisso. Né? Então, é importante que a gente continue seguindo aquilo que é o plano do Senhor, né? Amém. A gente falou que honra é obediência, é respeito,
E honra não é obediência. Não é obediência, já aprendi a lição errada. Não, é respeito. Respeito, cuidado. É cuidado. Gratidão. Perdão em alguns momentos, né? Quando necessário. E eu acho que em casos assim, ó, a gente foi para muitos extremos aqui, né, Dilene? Abriu muito. Abriu. Mas a gente tem as pessoas vivendo essa relação familiar nos mais diferentes conceitos, né? Sem dúvida. Eu talvez adicionaria, e aí vamos ver se você concorda comigo, porque são tantos casos, são tantas situações, até de uma necessidade de afastamento, como a gente colocou aqui. Às vezes é limite, mas às vezes é uma interrupção completa que tem que existir. Eu acho que talvez o que caiba também nessa honra é a oração. É a comunhão com Deus, vamos falar assim. Não, assim, a comunhão com Deus vai me permitir, inclusive, orar por alguém que não me fez bem. Ainda mais sendo o meu pai e a minha mãe, né? Ou até nesse papel de alguém que me formou geneticamente, mas não me assumiu como filho. Para que eu não fique num lugar de querer curar o outro, de resolver o problema do outro, de ser o salvador da pátria, quando isso não me cabe, quando eu não tenho essa condição, orar pelo outro me cabe. Sim, sim. A Bíblia diz que a gente tem que amar até os inimigos, né? E aqui ela está pedindo para a gente honrar os nossos pais. E como eu disse anteriormente, Deus é amor. A nossa ligação com Ele nos permite receber dele a potencialização para aquilo que a gente precisa fazer e conviver. Então, eu penso que ficará muito difícil honrar os pais se a gente estiver afastado de Deus. Claro. Porque a natureza amorosa é herdada do Senhor. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é de dar o troco diante daquilo que a gente recebe. Isso é naturalmente, como ser humano, é isso que a gente quer, isso que a gente que vem primariamente. Então, a convivência com Deus, o estar ao lado dele, a oração, a comunhão, é o que vai trabalhar o nosso coração, a nossa mente, para entender de que os nossos pais reproduziram aquilo que eles receberam, né? Que houve sofrimento na construção deles também. Claro. Por isso eles agiram como agiram. Então o perdão advém desse entendimento, dessa compreensão de que hoje eu tive outros aprendizados, outras vivências, né? O perdão ele é fundamental, ele é necessário. A convivência é opcional. A gente tem que entender isso. Eu não preciso conviver com aquele que me machuca, mas eu preciso honrá-lo. No caso específico dos pais, eu vou honrar, respeitar, cuidar, valorizar. Lá, não posso me misturar porque vai me quebrar de novo, né? É aquela velha história de que se eu entro nesse espaço, eu quebro o braço. Eu já sei disso, então eu não vou entrar, porque vai me quebrar de novo. Vai haver uma fratura. Não é física, mas é emocional. Então eu vou evitar entrar lá, mas o que eu posso fazer para que fique confortável as coisas como estão lá dentro, eu posso fazer. Isso eu dou conta de fazer, eu preciso dar conta de fazer. E a presença de Deus em minha vida vai me autorizar, me propiciar essa condição. Né? Muito bom. Dilene, queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi muito bom, muito construtivo. Acho que passamos por muitos detalhes aqui dessas histórias. É muito positivo. Para a gente terminar, a gente está fazendo aqui o Vale a Pena Crer de novo? Então, algum conteúdo que você queira indicar para que a gente possa aprender mais sobre isso? Um livro, um filme, um vídeo, um artigo... Alguma coisa. Olha, eu devia até ter trazido, fazer um merchan. Seu livro? Acabei de lançar Jornada Emocional, uma viagem para dentro de si mesmo. Esse é um livro que traz uma compreensão muito grande sobre a minha emocionalidade, quem eu sou e por que eu faço o que eu faço. Essa compreensão me ajuda na minha relação com a minha família, com os meus pais, a compreensão de quem são eles, porque o nosso aprendizado sobre o outro se dá com o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho uma possibilidade de chegar ao conhecimento do outro. Então, é um livro que trabalha justamente isso, Jornada Emocional. É um desafio de 31 dias, ele tem 31 capítulos, então cada dia você lê e faz o desafio naquele dia.
E depois de 31 dias é transformação. Então, vale a pena a gente buscar uma mudança, sabe? Porque são as mudanças que confirmam o nosso aprendizado e nos dão novas possibilidades. Você consegue encontrar ele no meu Instagram, @Dilene-Ebinger, e você pode fazer o pedido. Eu até dedico, mando aí para quem quiser, vai ser um prazer enorme. Muito bom. Eu devia ter trazido um para você, olha só. Ah, Dilene. Ela disse que a gente não pode fazer merchan aqui na Novo Tempo, é por isso que eu não trouxe. Claro que pode! Nossa, aqui que eu já fiz de merchan aqui nesse podcast. Mas, ó, a gente tá colocando a rede social aqui da Dilene. Talvez não seja fácil pra todo mundo escrever Ebinger. Escreve Ebinger. Com G, assim, ER. Mas tá aqui, pra quem tá vendo a gente, tá aqui. Se você tá só ouvindo pelas plataformas aí, então, Dilene, não é Edilene, é Dilene. Isso. E aí é tudo junto, né, Tudo Ebinger? junto. DILENE-EBINGER. Tá soletrado. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito. Tem presente pra você, que é a primeira vez que você veio. Eu quero vir sempre a primeira vez, então. Tem a nossa sacolinha aqui, ó, do Hope Hour. Obrigada. Você pode ir pro mercado, pra feira, tem uma canequinha, pra você não esquecer da gente aí em 2025, tá bom? Valeu. Muito obrigado, Dilene. Deus te abençoe agradeço. seu ministério. Obrigada. Um abraço. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente volta na semana que vem, continuando aqui a nossa série do mandamento, tá bom? Mais um mandamento na semana que vem. Um abraço pra você, até lá. Tchau, tchau.